e J.P. Martins, que além de editor, tradutor, pesquisador, é psiquiatra e vai nos explicar sobre a psique humana que envolvia esse período tão sombrio em que o livro foi produzido. JP, obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de quadrinhos e é legal falar desse tema em específico, um livro tão importante na história das histórias em quadrinhos. JP, eu começo com a seguinte pergunta. A inocência foi seduzida realmente pelos quadrinhos ou tem algo mais por trás? Na verdade, o livro A Sedução Inocente ele é um retrato de época. É um tipo de publicação que só poderia existir num determinado momento, com as características desse momento, né? Nós estávamos em meados dos anos 50, a Guerra Fria bombando, a Guerra Fria quentíssima naquele momento, os Estados Unidos recém-saídos da guerra e buscando comunistas debaixo da cama. É a época do macartismo, um movimento político que recebe o nome desse senador americano, que buscava influências comunistas e soviéticas nas artes, principalmente no cinema e da televisão, que foram os principais alvos dessa caça, que eles chamam de caça às bruxas, né? E isso se deu em meados dos anos 50, que é exatamente o momento em que o livro é lançado. O livro é lançado no momento em que a preocupação com a influência dos meios de comunicação sobre a mente da criança, a influência que ela pode exercer sobre as pessoas, que essas novas mídias podiam exercer para as pessoas, estava muito grande. E se formava o que hoje nós chamamos de pânico moral. E as histórias em quadrinhos, elas eram uma mídia bastante recente. As histórias em quadrinhos em si surgiram no final do século retrasado, então elas estavam mais ou menos com uns 50, 60 anos de história moderna. Mas as revistas em quadrinhos, elas são mais recentes do que as histórias em quadrinhos e elas surgiram a partir de 1934 e começaram a bombar mesmo a partir de 1938. Eu estou dando essas datas para contextualizar o momento em que esse livro chega. Então, elas começam a bombar, as revistas em quadrinhos começam a bombar em 1938, com o lançamento do Action Comics, em que o protagonista era o Superman, o Super-Homem. E, a partir daí, as revistas começam a vender milhões de exemplares. Há números que falam em 80 milhões de exemplares vendidos por mês nos Estados Unidos. O Vertan coloca esses números também, mas são números bastante difíceis de precisar, porque as coisas não eram muito claras naquela época, mas, de qualquer maneira, a gente está falando de cifras de milhões de exemplares. Então, chegavam às mãos de várias crianças, de vários adolescentes, as pessoas liam, e era uma coisa que fazia parte da paisagem. E começou a fazer parte da paisagem de uma hora para outra. Quer dizer, em meados dos anos 30, você quase não tinha quadrinhos, não faziam parte da paisagem. Durante os anos 40, era quase que sinônimo do que nós chamamos hoje de celular. Todo mundo está com o celular na mão, toda criança está com o celular na mão. Naquela época, toda criança estava com um gibi na mão. Então, isso causou um impacto muito grande, a novidade foi muito grande. As gerações que não foram criadas lendo quadrinhos tinham dificuldade para entender aquela mídia, para compreender, para interpretar aquela mídia, mais ou menos como as gerações
mais antigas têm dificuldade para reconhecer e para entender as mídias mais modernas. Quer dizer, meus pais já têm dificuldades para mexer com o computador, para lidar com a internet. Eu já tenho dificuldade para lidar com as mídias mais recentes, já não fazem parte do meu vocabulário. E isso acontecia de uma maneira muito mais impactante naqueles anos. Então, os quadrinhos, eles assombravam muito. E assombravam muito a imersão dos jovens nos quadrinhos. Isso que a gente vive, vive muito, dos jovens envolvidos em determinadas mídias e dialogando com elas, imersos nelas, naquela época era menos presente do que hoje. Então, pegou muita gente de surpresa. E vários mitos começaram a surgir. E as histórias em quadrinhos, elas eram feitas, as revistas em quadrinhos, elas eram feitas a toque de caixa. Então, muita porcaria era publicada. Muita porcaria, porque, na verdade, você está falando de milhares de títulos, centenas de títulos por mês, dezenas de títulos por semana, milhares de páginas todo mês, muita porcaria sai, muito mau gosto, muito material de má qualidade, narrativa sai. Mas também, já que está barato, né? Esse a gente pode falar que é barato? Barato mesmo, eram 10 centavos de dólares, era uma quantia que naquela época já era muito baixo, e esse preço se manteve até os anos 60. O preço típico de um gibi nos Estados Unidos dos anos 30 aos anos 60 era 10 centavos de dólar. Quando a DC Comics, em 1973, 74, aumentou o preço dos gibis para 20 centavos de dólares, foi uma grita enorme. E se perderam vários leitores. Mas era muito barato. Mas o que eu estava chamando a atenção é assim, muita má qualidade. E é claro, mas isso é muito legal nos quadrinhos, porque a produção ela é imensa, sai muita porcaria, mas de vez em quando você pega uma pepita de ouro que é preciosíssima. E como o volume de publicação é muito grande, não são poucas pepitas de ouro. Então, por exemplo, se 1% for decente e 0,5% de 90 milhões de exemplares for decente, nossa, você está falando de uma enormidade de coisas boas. Então tem muita coisa boa que era publicado, muita coisa que se inovava, só que os pais eles ficavam preocupados com isso. E inclusive, a questão da influência, porque os pais tinham determinados valores, ou acreditavam que tinham determinados valores que queriam passar para os filhos, e as histórias em quadrinhos traziam coisas que eles não consideravam adequadas. Histórias de violência, crime, e assim por diante. E isso tudo começou a chamar a atenção dos pais, dos políticos, dos literatos, dos professores, e quase que imediatamente depois do surgimento do Super-Homem, começa uma reação contra as histórias em quadrinhos. Né? Já em 1940 começam escritores, professores escreverem artigos em várias revistas, em vários magazines a respeito de quadrinhos. E o Wertham, ele chega nesse trem, né? Ele pega o bonde andando por volta de 1946, 48, quando os quadrinhos entram no radar dele. E a partir daí ele começa a escrever, ele começa a se manifestar, ele começa a expor as ideias dele a respeito de quadrinhos, que em 1954 ele consolida, ele coloca, na verdade, o livro de 1954, que é A Sedução do Inocente, compila todas as ideias, tudo aquilo que o Wertham havia escrito, havia falado, havia proferido, desde 46 até 1954. E ele, então, passou, pouco a pouco, e mais rapidamente, a partir dos anos 50, a representar esse movimento.
contra os quadrinhos. E ele é tão importante que artigos dele publicados em 1948 implicam a gênese do primeiro código de autocensura de quadrinhos dos Estados Unidos. Porque o pessoal fala muito do código de quadrinhos, da Comics Code Authority, mas esse código de quadrinhos surgiu em setembro de 1954. 5 meses depois da publicação do Sedução do Inocente. Mas antes do Comics Code que nós conhecemos e que se manteve até os anos 2000 ativo nos Estados Unidos, ele não foi o primeiro. O primeiro foi de 48. As editoras, preocupadas com a reação da sociedade à publicação das revistas em quadrinhos, encabeçadas e representadas pelo Frederick Werther, elas se defendem criando uma associação, uma primeira associação, que faz um código de ética muito parecido com o código de ética do cinema americano, o Código Reis, em que limitava as temáticas e as ilustrações que poderiam ser publicadas. Muito parecido com o código que viria em 54. E esse primeiro código ele surge porque as editoras, para se defender de uma proibição externa, por lei, porque, na verdade, o objetivo do Werther sempre foi que os quadrinhos fossem regulamentados por lei e fossem proibidos para menores de 18 anos e tivessem restrição por lei de locais de venda. Essa era a ideia do Werther. O Werther ele sempre foi contra a criação de códigos da indústria, porque ele sabia o que tinha acontecido com o Código de 48, que surgiu por causa de artigos dele. Ele é citado nominalmente pelas editoras como um dos motivos para se criar o Código de 48. As editoras, então, criam esse código para dizer, olha, nós estamos preocupados com o nosso conteúdo que nós publicamos e aqui nós temos as nossas regras. E nós seguimos essas regras, parem de cobrar da gente qualidade, porque as nossas regras já impõem que nós observemos determinados padrões de qualidade. Acontece que o Código de 48 foi letra morta. Aqui no Brasil a gente chama, foi regra para inglês ver. Ninguém seguia essas regras. O que acontece anos depois, em 54, é que a reação contra os quadrinhos estava tão intensa e tão preocupante que e principalmente com a publicação do Sedução do Inocente e a subcomissão do Senado para investigar as histórias em quadrinhos, que foi concomitante com o lançamento da Sedução do Inocente, com isso, a possibilidade de legislação tolhendo a publicação das revistas em quadrinhos levou as editoras a fazerem um novo código de ética, que era mais ou menos um passar a limpo do primeiro código, só que dessa vez elas puseram em prática o código. Elas puseram em prática o código, com isso, várias editoras pequenas faliram naquele mesmo ano, em 54. A principal editora da época, que era a AC Comics, que publicava muitas histórias de crime, de terror, de horror e de ficção científica puxada para o terror, ela abandona a publicação de revistas em quadrinhos e se concentra apenas na publicação da Mad Magazine, que por causa do formato escapava às regras do Código de 54. Mas ela deixa de ser a potência que ela foi, e as outras editoras que permanecem, que hoje em dia as sobreviventes são a Marvel e a DC Comics, elas passam a restringir muito a temática dos gibis. Então, esse livro e esse movimento todo, e a figura do Werther,
representam um momento de refluxo da criatividade nas histórias em quadrinhos, que impactou muito a produção de quadrinhos mainstream nos Estados Unidos até meados dos anos 90. Né? E acabou influenciando vários países do mundo que, por causa da restrição da publicação de quadrinhos nos Estados Unidos, começou a suprir o próprio mercado, o mercado interno de cada um desses países, com histórias em quadrinhos próprias, acabam tendo um desenvolvimento maior em alguns momentos, justamente porque houve uma restrição da publicação de quadrinhos, da produção de quadrinhos, da criatividade da produção de quadrinhos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da Editora Outubro, um dos grandes momentos de criatividade e de produção do quadrinho nacional foi no final dos anos 50, começo dos anos 60, com a Editora Outubro. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos americanas que vinham da EC Comics, que eram publicadas aqui no Brasil, elas tinham um público bastante relevante. E de uma hora para outra, esse manancial, esse rio de histórias em quadrinhos de terror e horror que vinham dos Estados Unidos seca, por causa justamente do Código de Ética de 1954. E aí o que acontece? As editoras brasileiras, principalmente Outubro, começam a investir na produção nacional de terror. Então, veja, algo que aconteceu nos Estados Unidos, da qual fez parte esse livro, Sedução do Inocente, da qual o Frederick Werther era a figura mais proeminente, influencia positivamente a produção de quadrinhos nacional brasileira. E assim, sucessivamente, na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, na Itália, na França, na Espanha, também houve repercussões. Então, esse livro ele tem esse peso porque ele representa toda essa época, todo esse movimento de desejo de censura aos quadrinhos.